Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Você que nos acompanha já sabe que nós estamos falando sobre esse tema, escolha das provas. Nós podemos escolher as nossas provas antes de reencarnar? Como isso acontece? Todo esse assunto está sendo abordado, já foi abordado em programas anteriores e hoje estaremos dando continuidade, estaremos entrando na pergunta 266. Então pegue seu livro, seu caderno, vamos estudar juntos, chame seus amigos, curte, compartilha. Vamos iniciar, eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Esta alegria se renova quinzenalmente quando podemos estudar o Livro dos Espíritos nestes assuntos sempre muito bem relacionados com a nossa vida. Você também já pensou nas escolhas que você já fez para passar aquilo que está passando? Você acha possível que isto que você está enfrentando tenha sido mesmo você que escolheu? Essas são dúvidas, estes são questionamentos que muitas pessoas se fazem e até pensam que não, eu não acredito nesse negócio, não, porque eu não sou louco para escolher esse tipo de vida para mim. Só que nós vamos estudar por que que isso é deste jeito. Onde eu estava com a cabeça que eu resolvi escolher essa prova, está muito difícil, meu Deus, como é que eu vou ter que enfrentar isso? Duvido mesmo que eu escolhi uma coisa dessa para mim. Duvido. Eu duvido também que você imagine que atrás de nosso programa, de mim e da Solange, tenha tanta gente que gosta de você para fazer esse programa ficar com a cara da boa nova e chegar até o seu coração. Mas está aqui uma quantidade muito grande de pessoas que amam você, que você vai saber agora. A nossa TV Mundo Maior é uma grande família. E a nossa equipe tão querida, os nossos queridos componentes são Fernanda Lima, Valdeci Lourenço, Adriano Rodrigues, Regina Prata e a Margarete Parpinelli. Todos eles colaborando, se empenhando para que você receba tudo com a melhor qualidade de imagem e de som. E aqui a gente tem todos os programas ao vivo, nós temos a nossa pergunta, desafio. Você que está em casa, participe, faça a sua participação chegar até nós através de sua opinião, de sua saudação. E compartilhe, mande para os seus amigos, nas suas listas, os nossos endereços. O Facebook da TV Mundo Maior hoje está transmitindo o nosso programa. Na outra semana foi o da rádio, mas hoje é o da TV. Também pelo YouTube, você pode acessar o YouTube e assistir. Você pode escrever para nós através do WhatsApp também. Nós temos um telefone que você pode usar para enviar a sua participação, a já sua está na tela. Tudo está na tela, o pessoal aqui é exastraso. WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827. Você então pode enviar seus comentários, suas perguntas e também a sua resposta para a nossa pergunta desafio, que eu vou pedir para a Fernandinha colocar para a gente, no slide 14, já está aí para a gente. Quais são os espíritos que não têm mais provas a suportar? Nós estamos tratando da escolha das provas. Escolha, você escolhe. E os espíritos também têm que passar por provas, mas a pergunta desafio é: quais são os espíritos que não têm mais provas a suportar? Quais são eles? Existem? Ou todos os espíritos têm provas a suportar? Se há alguns que não têm, quais são estes espíritos? Pense nisso, vai respondendo para a gente que ainda hoje, até o final do programa, nós vamos ler as participações, seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp, seja ou pelo YouTube, na área de chat, você também pode escrever para a gente. Escrever para nós, tá bom? Isso. Agora, vamos para o nosso primeiro slide. Vai lá, Fernandinha. Olha aquela imagem. Olha a bacana. escolha das provas, né? Direita ou esquerda, o caminho reto, o caminho limpinho, bonito, ou o caminho pedregoso, isso, meio cheio de buracos. Lama. Olha, você nota que até o tempo ali tá ruim pro lado esquerdo, ó. A coisa tá preta se você seguir naquele caminho. Tá ficando escurão, né? Puxa, só se você for bobo mesmo, se você pegar. É que às vezes a gente não sabe quais são as regras. Se você soubesse que aquele caminho mais pedregoso, mais cheio de buracos, fizesse você economizar 2 dias de viagem... Que você ia sofrer tanto. Você não preferiria. Se você quisesse chegar logo, não seria mais fácil você pensar nele? Ao invés de andar 5 dias a mais pelo caminhozinho bonito? Porque se o objetivo é chegar, não é mais fácil que se chegue antes? Não é melhor que se chegue mais cedo do que ficar
perdendo tempo pela estrada, se o objetivo é chegar, não é mesmo? É melhor ir de avião e de carroça, não é? Você vai socando de carroça, não faz isso. Mas, muitas vezes, nós estamos tendo que escolher caminhos pedregosos porque a gente quer chegar mais depressa. Pois é. Então, vamos ao primeiro slide, na pergunta que você vai ver na tela, o slide número 2, a primeira pergunta de hoje. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? É isso que nós estava falando, não é? Não é, meu filho? Isso nós estávamos mesmo. falando isso no começo. Você vai dizer assim, eu não sou doido de escolher uma prova dessa. Se eu tivesse que escolher, nunca que eu escolheria isto. Onde eu estava com a cabeça? Kardec está perguntando exatamente isso na questão 266. Será que não é mais natural pensar que os espíritos escolham sempre as provas menos difíceis, menos sofridas, menos penosas? É a pergunta de Kardec. É a nossa, não é mesmo? Vamos então estudar a resposta que Kardec obtém dos espíritos no slide seguinte. Para vocês sim. Para o espírito, não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. Aí vem justamente o que é importante a gente observar. A resposta divide-se em duas partes, não é? Os espíritos dizem, para vocês parece que é lógico que você não vá pedir uma coisa tão áspera, tão azeda. Para os espíritos não parece tão lógico assim, porque eles estão numa outra dimensão. Eles estão dotados de um entendimento diferente daqueles que é o imediatismo do ser humano. Quando o espírito deixa a carne, ele se liberta da ilusão da matéria. Esta ilusão desaparece e ele então começa a pensar de outro modo. Quando você observa uma beleza e quer ter esta beleza, você não sabe quanto custou para consegui-la. Porém, se você começa a ver o que custou para estar naquele estado de beleza, talvez você diga assim, eu não quero ser tão bonito assim, eu não quero ter essa beleza não, porque olha, vou precisar fazer coisas que eu não aguento. Você está do outro lado da vida, você está vendo. E não é só em termos de beleza, do ponto de vista físico, estético, é em relação a onde você deseja chegar. Esta busca por um objetivo às vezes faz com que você escolha caminhos mais árduos, mais ásperos, do que aqueles mais lisinhos, mais mansos, que você escolheria se não tivesse tanta pressa. E então, depois que a gente já viu essa resposta dos espíritos, vem um longo comentário que Kardec faz a este trecho. E eu vou dizer para você uma coisa. Este comentário é tão longo que nós pusemos aqui em slide apenas metade dele, a parte inicial até a metade. A outra metade, onde ele dá alguns exemplos, nós deixamos para você continuar estudando no livro seu mesmo em casa. Mas é o reforço através da exemplificação daquilo que Kardec está explicando nesta parte dos slides que nós vamos ver agora. Vamos lá, Fernandinha, colocar os comentários de Kardec. O homem sobre a terra é colocado sob a influência das ideias carnais. Não vê em suas provas senão o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher aquelas que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Na vida espiritual, contudo, ele compara esses prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável e que entrevê. E então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? Deixa esse slide aí para a gente comentar. Na Terra, nós estamos sob a influência das ideias carnais. E a gente vê as nossas provas somente pelo lado doloroso, pelo lado que é ruim, amargo. É por isso que, para o homem que está na Terra, parece natural que ele escolha, do seu ponto de vista, aquelas provas que possam ele vivenciar ao lado dos prazeres físicos. Uma prova que não é tão forte. Ele tenta ajeitar as coisas, Não, a gente sofre mais ou menos, mas a gente também pode desfrutar. Uhum. Agora, quando ele está na vida espiritual, ele olha esses prazeres da vida material, da vida carnal, e percebe que eles são prazeres fugidios, são prazeres falsos, são prazeres grosseiros para a alma.
se comparados com a felicidade inalterável do seu futuro estado evoluído, que ele já dá uma vislumbrada, que ele já começa a perceber que ele pode estar muito melhor. E então, ele pensa assim, que me importa eu sofrer algumas picadas de pernilongo, sofro um pouco sofrer algumas agora, lanhadas na carne, se eu tiver que suar um pouco mais, se para onde eu estou indo, o lugar é maravilhoso. É como quando as pessoas que gostam de fazer desbravamentos descobrem que em determinado lugar existe uma prainha deserta, uma prainha linda. Tem muitos jovens, muitos rapazes, moças que gostam de fazer esses desbravamentos onde nunca ninguém esteve. É um segredo. Só que para você chegar nessa prainha, onde não há ninguém, só existe caranguejinho, conchas, aquela areia branquinha, você precisa passar pelo matagal. Agora, você podia ir para a praia que todo mundo vai, que já tem lá todas as quiosques, facilidades, tudo na mão, fácil. Cadeira. Você podia ir, não dava trabalho. Mas você quer chegar na prainha deserta, aquela praia maravilhosa, paradisíaca, fazer um selfie lá, mostrar para seus amigos onde você foi, que coisa maravilhosa. Então você tem que se embrenhar na mata, tem que pisar em espinho, tem que cortar capim, tem que cortar cipó, até conseguir abrir a trilha e chegar lá. Mas vale a pena. É o objetivo. Então ele está falando isso no primeiro slide. Agora nós vamos para o slide, na sequência deste, ver a continuidade do comentário. Vamos lá, Fernandinha? O espírito pode, pois, escolher as provas mais rudes e assim a existência mais penosa na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor. Como o doente escolhe, frequentemente, o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. O que quer ver o seu nome ligado ao descobrimento de um país desconhecido não escolhe um caminho florido. Sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se tiver sucesso. Se ele tiver sucesso, não é? Então, veja só, este segundo slide confirma aquilo. E isso se compara ao que nós mesmos costumamos fazer. Quando estamos doentes e nós queremos sair logo da doença, o médico pode falar assim, se o senhor tomar essa pílula aqui, o senhor vai levar 60 dias para ficar bom. Mas se o senhor tomar essa injeção aqui, em 2 dias o senhor está de pé. A injeção é agulha entrando no meu músculo. Dói muito. Dói muito. Mas você vai querer ficar 60 dias engolindo uma pílula e ficar esperando 60 dias? Você não quer sarar depressa? Você tem coisas para fazer, você tem coisas para realizar, você quer construir com as coisas que estão paradas. Não se fala, eu aguento essa picada. Mas é verdade que em 2 dias eu saro? Sim, com isso aqui, em 2 dias o senhor fica bom. Então, nós já fazemos isso, não é? Nós escolhemos, às vezes, o caminho mais penoso, exatamente porque ele vai abreviar o tempo para a gente chegar ao nosso objetivo. A mesma coisa quando aquela pessoa quer ser um desbravador, quer ficar famoso, quer ser enaltecido pela posteridade, e ela quer descobrir uma terra distante que ninguém conhece. Então, ele não vai procurar o caminho que já está aplanado. Que todo mundo já passou, já abriu a picada no mato. Não, isso está fácil. Isso é Se fácil. ele quer ser um desbravador, Eu quero que meu nome esteja ligado à descoberta deste continente. Então, eu vou enfrentar o desconhecido, eu vou passar fome, eu vou passar frio, eu vou tomar chuva, mas eu vou chegar lá, não é mesmo? Então, aí continua o comentário no slide seguinte, o slide número 3. 6, aliás. A doutrina da liberdade na escolha de nossas existências e das provas que devemos suportar deixa de parecer extraordinária se considerar que os espíritos desprendidos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Entreveem o fim bem mais sério para eles que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência, avaliam o passo que deram e compreendem o que lhes falta ainda em pureza para alcançarem aquele fim. Eis porque eles se submetem voluntariamente a todas as dificuldades da vida corporal, pedindo eles mesmos as provas que lhes permitam chegar mais rapidamente. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não dar preferência a uma existência suave. Essa vida, isenta de amarguras, não pode gozá-la em seu estado de imperfeição. Ele a entrevê e é para alcançá-la que procura se melhorar.
Então, com estes comentários de Kardec, nós observamos a lógica, que não é a lógica carnal, não é a lógica do mundo material, não é a lógica do corpo físico, que define o motivo pelo qual nós estamos passando por aquilo que nós escolhemos. Quem escolhe o projeto reencarnatório, de preferência, é o próprio espírito que vai passar por ele. Naturalmente, com a ajuda de seus mentores, com a ajuda das leis divinas, ele vai poder meditar sobre seus equívocos, sobre seus erros e então solicitar determinadas dificuldades para vencer suas fraquezas. Esta é a lei. Enquanto nós estamos lá, conscientes de tudo, nós saberemos que vamos precisar passar por uma experiência onde vai haver uma dificuldade de saúde. Nós vamos ter que enfrentar nossos abusos, nossos excessos. Nós precisaremos ter paciência com um parente difícil, porque eu o prejudiquei na vida passada. Então ele vai ser meu filho, ele vai ser alguém com quem eu terei que conviver. Tudo isso faz sentido. Agora, naturalmente que quando a pessoa reencarna, por causa do temporário esquecimento, ele não vai gostar, ele vai se sentir incomodado, ele vai preferir se afastar. Porém, quando você conhece as leis do universo, você interpreta cada dificuldade não como uma punição, mas como algo que você solicitou e te foi concedido para que você vencesse, para que você se melhorasse. Então, é nesse sentido que existe lógica, sim, em nós escolhermos aquilo que estamos passando antes de termos reencarnado. E aqui também fica até que claro, porque uma vida isenta de amargura, como ele diz aqui, imagine, uma vida sem uma finalidade. Se você já sabe que você, ou que mesmo que você não saiba, mas todos nós somos espíritos imperfeitos, quer dizer, a gente tem uma vida sem nenhum tipo de amargura, é quase que como você passar em branco e não aprender nada. Não vai é? ser uma múmia. Exatamente. Se você ficar amarrado numa cadeira, ainda assim vai ter amargura de ficar preso. Ou seja, não ter nada, nenhuma dificuldade. Se nós não tivéssemos que nos preocupar com a alimentação, se nós não tivéssemos que trabalhar para comprar a comida, para comprar a roupa, o que nós iríamos fazer? Nada. Nós não teríamos, a princípio, a maior parte dos espíritos que está num planeta de prova e expiação são espíritos preguiçosos. Eles não gostam de fazer esforços. Eles não gostam de melhorar. Eles querem prazer. É aquela história, né? Sombra e água fresca. Eles querem tudo fácil e não querem fazer nada para melhorar. Então, aquilo que dependesse da vontade do espírito, estudar, construir-se, estaria prejudicado. Levaria ainda muitos milhões de anos a mais para que o indivíduo saísse de uma postura e fosse até outra, mínima, de distância evolutiva. Porém, como a Terra nos fornece esse material que nos agita e aquilo nos incomoda, é aquela história, não é? Se você está caminhando e tem uma pedrinha no seu sapato bem pequena, você sabe que a pedrinha está lá. Mas você pensa assim, eu vou parar, vou tirar o sapato, tirar a meia para tirar a pedra. Ah, não, eu aguento. Então você anda 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros com aquela pedrinha no sapato. Mesmo que ela te machuque um pouco. Porém, se você está com uma pedra que está rompendo a sua carne, você não dá nenhum passo. Você para, tira o sapato, tira a meia, arranca a pedra. Na hora. Então, é esse o efeito daquilo que muitas vezes nos incomoda, mas é para que nós sejamos mais rápidos no processo evolutivo. André, antes da gente ir para a próxima pergunta, a gente tem algumas participações aqui, olha. O Juliano Lucena, excelente tarde a todos, irmãos. A Marisol Alessandra Buzo, boa tarde. O Vitor Hugo Torres Garcia, um saludo desde Vila Hermosa, Tabasco, México. Olá, Vitor, que Hugo, bom. Muito obrigado. A Vilma Mota está perguntando que espíritos são esses que não precisam mais de nenhuma prova? Isso mesmo, Vilma. Isso, Vilma. Essa é a Quem pergunta são? desafio. Quais são os espíritos que não precisam de passar por provas? Responde para nós. Essa é a pergunta desafio que nós colocamos para você pensar, você e todos os nossos ouvintes. Agradecemos o carinho de vocês. Não esquece de dar o seu joinha, compartilhe, envie para os seus amigos. Olha, tem programa ao vivo, está acontecendo agora lá no Facebook da TV Mundo Maior, lá no YouTube. Você com isso ajuda mais pessoas a pensar sobre a escolha das provas. Então, lembrando que a nossa pergunta desafio é a seguinte: quais são os espíritos que não têm mais provas a suportar?
Tá aí, ó, para você ver. Quais são os espíritos que não têm mais provas a suportar? Existem espíritos que não têm mais provas a suportar? Nós vamos ver e isso aí, no Vilma, programa de responde hoje. pra gente, Vilma. No programa de hoje. No programa de hoje. Você pode responder através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 Operadora 11 996-4338-227. Ou então através da área de chat do YouTube ou no canal da TV Mundo Maior no Facebook. Ok? Vamos em frente, André? Vamos mais uma sim. pergunta? Tem mais participações, mas daqui a pouquinho a gente volta para elas, tá bem? Agora vamos para a pergunta do slide 8, pergunta 267, você vai ver aí na tela. Poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? Que escolha, Solange? Que escolha? Não sei. Escolha das provas? Que escolha é essa? Ele está na Terra ainda. Será que ele pode escolher a sua prova enquanto ainda está encarnado? Será que é possível? Ele está na Terra, ainda não foi para o outro lado. Será que já dá um tempinho? Se do lado de lá a gente vai ter mais noção do que a gente fez de errado ou fez que precisa melhorar? É uma boa pergunta. A gente, quando está aqui, antes de ir para o lado de lá, será que a gente já pode começar a dar uma... eu quero na próxima vida, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Será que a gente pode? Inclusive é engraçado, Solange, que tem pessoas que dizem assim, na próxima existência eu nunca mais quero vir casado com esse homem. Na próxima eu não quero essa mulher como minha esposa. Na próxima eu quero ser patrão, não quero ser empregado. Veja só como a gente já projeta, enquanto estamos na Terra, determinadas vontades, não é mesmo? Não quer dizer que elas serão acatadas, nem quer dizer que elas vão marcar o nosso caminho no futuro corpo. Porém, nós já externamos isso muitas vezes. Então agora nós vamos para a resposta dessa questão no slide que vem a seguir, que a Fernanda vai pôr para a gente. Slide 9. Seu desejo pode ter influência dependendo da intenção. Como espírito, porém, muitas vezes vê as coisas de maneira diferente e é nesse estado que faz a sua escolha. Mas, ainda uma vez, pode fazê-la na sua vida material, pois o espírito tem sempre momentos nos quais fica livre da matéria que habita. Ou seja, a gente pode ter durante a vida física a possibilidade de desejar. Vamos imaginar que você seja uma pessoa que trabalha em uma determinada área e você está desenvolvendo pesquisas, você está fazendo estudos, você sabe que nesta vida você não vai conseguir terminá-los. O tempo de vida que você tem é muito pouco para o tamanho do trabalho. Então, o que acontece? Mesmo nesta vida, você pode falar assim, Senhor, por favor, eu preciso tanto continuar isto, eu sei que eu vou ter que ir embora, mas eu gostaria de, na próxima existência, voltar para continuar tratando deste tema. Eu preciso me contentar com as descobertas e organizar o conhecimento nesta área. É um desejo, é uma ideia fixada em determinado caminho. Isto pode ser levado em conta. Isto pode acontecer. O espírito estando aqui, ele poderá enunciar estes desejos de aprendizado, de desenvolvimento artístico, por exemplo. Eu quero ser melhor pintor na próxima vida. Eu quero me dedicar bastante, mas eu não vou conseguir fazer tudo agora. Eu quero voltar para continuar a ser pintor, ser artista, ser escritor, ser músico. Todas estas áreas são desenvolvimentos. Então, durante a vida física, a gente pode. Porém, os espíritos explicam que com mais sabedoria, o estado de espírito possibilita uma compreensão mais ampla. Exato. Existe um porquê de nós escolhermos as provas quando estamos do lado de lá. Porque a nossa visão, ela se modifica diante das realidades da vida. Nós temos uma visão mais ampla do que é o reencarne, das situações às quais nós fomos submetidos. Então, estando no plano espiritual, é como se a gente tivesse mais clareza. Nós não estamos presos à matéria. Então, existe um porquê, sim, de nós escolhermos as provas quando estamos no plano espiritual. Apesar de que, como falou o André, nada impede que nós façamos planos quando encarnados para uma vida futura. Eu já ouvi, André, várias pessoas me dizendo, eu gosto muito de pintura, mas assim, eu não tenho noção nenhuma, eu sou muito cru. Eu vou começar, vou fazer... Pessoas que já têm um entendimento da espiritualidade, eles dizem, não, eu vou começar nessa vida e quem sabe futuramente, numa outra existência, eu já vou estar um pouquinho mais afeiçoado com a pintura ou com a música ou alguma outra atividade que eles tenham afinidade. E é a mesma coisa que você esperar, perguntando para o seu filho,
com 6, 7 anos, o que ele quer ser quando crescer. Qual é o desejo de uma criança? Alguns vão dizer assim, eu quero ser o padeiro da padaria, porque aí eu como tudo quanto é doce que tiver lá. Não vou precisar comprar, eu já vou fazer o doce e já como. Na verdade, ele está raciocinando no imediatismo de uma criança de 6, 7 anos. Outros gostam de aventura, então querem ser bombeiros, querem ser pesquisadores ou aventureiros da natureza. Porém, quando eles atingirem a idade adulta, eles terão mais lucidez para saber se realmente aquele caminho que ele havia pensado como criança corresponde ao que ele está agora entendendo. É essa diferença que existe entre a nossa lucidez enquanto estamos encarnados e a lucidez quando já estamos do outro lado da vida. Agora, há uma outra confirmação que se dá na continuação da pergunta, que é a seguinte: não é impossível se fazer a escolha enquanto estamos encarnados. Por quê? Porque de vez em quando nosso espírito sai do corpo. Uhum. Nós estamos fora do corpo de vez em quando. Esse de vez em quando é todo dia. Toda noite. Todas as noites ou todas as vezes que nós dormimos, nós saímos do corpo. E estando do lado de lá, nosso espírito pode estar em contato com nossos problemas, com nossas debilidades ou com nossos projetos. E até com os amigos espirituais, tutores, né? Pessoas espíritos que estão nos auxiliando. E aí voltar para a Terra. Não, eu quero continuar, eu vou pedir daqui para eu continuar a fazer, porque vai ser possível que eu continue fazendo, aquela coisa toda. Nós temos, inclusive, uma história interessante na própria doutrina espírita. Quando Kardec recebe uma comunicação, está lá em Obras Póstumas, essa mensagem, em que o espírito Hahnemann diz a ele: você, se fosse possível, pelos trabalhos que você tem a realizar, talvez, se fosse possível, você nem sequer desencarnaria. Se fosse possível você permanecer no corpo. Porém, a natureza precisa seguir o seu curso, de forma que você precisará renascer e vai precisar renascer para começar o trabalho bem cedo, mais para frente. Então você vê que, já no próprio caso de Kardec, a previsibilidade de que ele teria coisas ainda a realizar para completar a obra já existia. E a próxima encarnação dele seria exatamente vinculando-se ao trabalho do desenvolvimento da doutrina espírita, não é? Então, é muito interessante. Portanto, é possível, mas não se esqueça de que é mais comum que essa escolha aconteça no plano espiritual. E agora? Vamos para a próxima Próximo pergunta? bloco. Pergunta, o slide 10. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas. Não é certamente como expiação, nem como prova. Veja só, né? A gente pensa assim, eu quero ser rico, quero milionário, quero ter dinheiro sobrando. Kardec então está dizendo, essas pessoas que desejam essa riqueza, não estão pedindo a riqueza nem como expiação, sofrer, nem como prova, né? Estão querendo curtir a vida. Ter uma vida né? mansa. Não, elas não estão pensando, quando vão pedir isto, que elas vão querer algum tropeço. Elas estão querendo facilidades, não é? Porém, antes da gente ver a resposta, nós temos muita participação aqui, Solange. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver aqui, olha, nós temos a pergunta desafio, que é: quais são os espíritos que não precisam mais passar por provas? Isso. Já comentamos aqui até a Vilma Mota. Isso. Agora temos o WhatsApp. Tem a Neuza de São Paulo, capital, passando só para falar que gosto muito do André e da Solange, amo os ensinamentos. Parabéns. E é claro, a todos da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Isso Boa aí. tarde a todos. Obrigada, Neuza. No WhatsApp ela responde, acho que foi ela que responde, não, José Carlos Fontes, já tem uma resposta aqui, olha. Isso mesmo, agora a gente vai falar dela depois. Tem mais aqui. Tem a Maria Helena de Barra Velha, Santa Catarina. Ela pergunta: são os espíritos evoluídos como Jesus? Ela não está respondendo, ela está comentando e fazendo uma pergunta. Será que os espíritos que não têm mais provas são os espíritos superiores como Jesus? Vamos ver. Quem mais? No Facebook, o Rodrigo Junqueira, boa tarde a todos. Agora que ele também acho que respondeu, nós não vamos falar já, né? Um abraço a todos. Será que eu acertei? Rodrigo. Fica com a gente aí, Rodrigo. Daqui a pouco a gente vai responder. A Valdiva de Castro, quero saber se existe algum espírito encarnado que não tenha mais provas a passar. A Valdiva perguntando a mesma coisa que a nossa querida Vilma Mota, praticamente, né? Quem são esses espíritos? Que não tem mais prova para passar? Essa questão da encarnação é interessante. Quero saber se tem algum espírito encarnado
jornada do que não tenha mais provas para passar. Eu também. Valdiva. Vamos ficar aqui no estudo. E é interessante a gente pensar sobre isso. Isso porque nossas vidas, elas vão melhorando à medida que nós entendemos o motivo pelo qual estamos enfrentando essas dificuldades. Há pessoas que precisam passar pela dificuldade da solidão. Outras pessoas precisam passar pela dificuldade da convivência. Outras pessoas enfrentam as dificuldades da dor física, da enfermidade. Outros passam, como pergunta aqui Kardec, pela facilidade do recurso, do dinheiro, da farra. Tudo está disponível, tudo dá certo, tudo é abundante. Então, quando você observa a sua vida na Terra, você, telespectador que nos está assistindo, você já pode fazer uma avaliação de que aquilo que está acontecendo com você não é só para que você desfrute das benesses, nem só para que você odeie ou fique revoltado com o sofrimento. Tudo isto, no bem ou no mal, são formas de você aprender, de você conhecer-se, de você saber que ali onde está doendo é porque você estava débil, você estava passando por necessidade de enfrentar esta situação. Então veja só, nesta debilidade você vai enfrentar tentações, você vai enfrentar coisas que são desagradáveis e às vezes você tem que se esforçar muito. É a vontade que está sendo trabalhada. Às vezes é a disciplina. Às vezes, Solange, é a paciência, são valores morais, a honestidade. Tudo está fácil para você roubar e você tem que se conter. De repente você passa por dificuldades, por tentações terríveis e você tem a facilidade de ninguém saber que você tomou, mas você não quer fazer isso porque você não quer se comprometer de novo. Então, nós estamos passando por todas estas coisas para que nós modelemos nosso próprio ser. Se nós não tivéssemos estas provas, não estaríamos melhores, estaríamos patinando nos nossos mesmos defeitos. Eu me lembrei, André, nós chegamos a visitar alguns presídios lá em Campinas, foi em Campinas, não, Valinho, se não me engano, em que companheiras, presídios femininos, em que elas viviam numa condição mais difícil, na favela, enfim, e estavam necessitadas, precisando de... Não tinham emprego, não tinham de onde tirar dinheiro, e surgiu a possibilidade delas traficarem. E aí elas acabaram seguindo esse caminho, história. Porque era o caminho onde elas tinham... Um tênis, ela não tinha como comprar o que o filho queria, elas queriam ser queridas pelo filho, e a dificuldade, nem sempre era a dificuldade de comida, não, era a ambição, era o desejo de ter o que o outro tinha, e trabalhando ela não conseguia. Então, algumas delas sempre vinham com essa história, outras contavam essa história um pouquinho diferente, mas no fundo era a mesma coisa. Então, a facilidade de ir procurar o recurso imediato era a tentação que elas tinham que enfrentar. Provas que elas tinham que vencer. Então, veja só, esta semana na nossa instituição nós atendemos o caso de uma senhora que chegou lá para fazer o tratamento espiritual e depois ela se queixou que ela estava com vertigem, Aí ela saiu da sala, se sentou, o médico foi dar uma olhada no que estava acontecendo e ela disse, eu estou com vertigem. Aí a senhora tem diabetes? Eu tenho diabetes. E ela contou que inicialmente no dia anterior, ela tinha comido 7 pedaços de bolo no casamento que ela foi. Ela tem diabetes, ela sabe que não pode comer doce. Mas ela foi na festa um dia antes e comeu 7 pedaços de bolo. Eu acho que metade do bolo ela comeu. E como é que queria passar bem no dia seguinte? Ou seja, nós estaremos sendo testados naquilo que nós precisamos. Só que às vezes a gente não quer. A gente não quer aceitar a disciplina. A gente não quer enfrentar nossas limitações, a gente quer superar isso na faixa, no que é mais gostoso. E ela vem com a diabetes justamente para que ela aprenda a se conter com relação aos alimentos, né? Alguns alimentos, justamente. Exatamente. Então agora vamos para o slide 267 e nós vamos ver ou melhor, o slide primeiro? 10, né? Vamos no 10, Fernandinha. Desculpa, Fernanda, volta um aí. Isso. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas. Não é certamente como expiação, nem como prova, ou seja, elas não querem passar por sofrimentos, elas querem ser ricas, mas com certeza não tem nada a ver com elas sofrerem, né, ou passarem por uma prova. Então Kardec está fazendo essa pergunta meio assim, então, essas pessoas querem ser ricas, mas não é nem por expiação, nem por prova, por que será, não é mesmo? Aí vamos ver no slide a resposta dos espíritos. Põe agora, Fernandinha.
Sem dúvida, é a matéria que deseja essas grandezas para gozá-las. Como espírito, deseja-as para conhecer-lhes as dificuldades. Então, quando a gente está fora da carne, nós estaremos talvez pedindo para ter recursos. Por quê? Porque a gente precisará deles para fazer obras benemerentes, para vencer nossas deficiências, para ajudar mais pessoas. Então, a gente tem esta tentação da riqueza como um desafio. Então, a gente pede. Aí a gente reencarna. E quando a gente reencarna, as pessoas que não se espiritualizaram e mais se materializaram, elas começam a pensar com base na carne. Aí elas mudam o objetivo. Aí, ao invés de elas quererem ajudar o próximo, de misturar-se com os miseráveis para adivinhar suas necessidades e diminuí-las, abrir escolas, abrir empregos, fazer coisas para multiplicar as bênçãos, elas se tornam materialistas e desejam a grandeza apenas para gozar. Encher a barriga, comprar passagem de avião, ficar nos bons hotéis, comer de tudo, fazer tudo que é bom. Elas começam a se desviar do caminho, o caminho ao qual elas se propuseram antes de reencarnar, né? Exatamente. Agora nós vamos para a pergunta desafio. Não é para a próxima não, Fernandinha, é para desafio. Slide 14, Fê. Quais são os espíritos que não têm provas a suportar? Nós tivemos aqui, olha, a resposta do Rodrigo Junqueira. Nós temos umas 3 respostas. Olha, o Rodrigo Junqueira respondeu para nós. Boa tarde a todos. Os espíritos angelicais não necessitam obrigatoriamente passar por provas. Será que eu acertei? Será que acertei? Gostei. Vamos ver. Lá em cima nós temos, são os espíritos superiores, José Carlos Fontes. São os espíritos superiores que se depuraram e agora passam por provas. Se for por missões ou para ajudar os outros espíritos a subirem na escala evolutiva. É mais ou menos, está um pouco confuso. Nós temos aqui, os que tiveram essa resposta dessa forma foram estes dois. E você que está em casa não está pensando, não quer responder? Quando você responder, acabar o programa, a gente já não tem mais o que perguntar, não é mesmo? Interessante, não é? Por quê? Porque a resposta dessa pergunta, ela vem agora nesse slide. O próximo slide, Fernandinha, é o slide número 12, da resposta da pergunta que nós fizemos, a pergunta desafio. Vamos lá. O slide 12 é uma pergunta. Aí está, mas ele já é a resposta da pergunta desafio. Até alcançar o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente provas a suportar? Até alcançar o estado de pureza perfeita. O espírito tem provas a suportar constantemente, desde o espírito imperfeito até chegar no estado de perfeição, pureza. E olha, ele está dizendo que os espíritos que chegaram no estado de pureza perfeita não têm provas a suportar. Quem são os espíritos, então, da nossa pergunta desafio, que não têm provas a suportar? Estes que chegaram ao estado de pureza perfeita. E onde você encontra a confirmação disso? Vai lá no Livro dos Espíritos, na escala espírita. Aqui está, o Livro dos Espíritos comigo aqui, tá vendo? Aqui, a pergunta 113 fala dos espíritos puros. Espíritos puros, na 112. Quem são os espíritos puros? Eles são, como características, aqueles que não sofrem nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta, com relação a todos os espíritos anteriores. Agora veja só o que vem aqui. Os espíritos que compõem esta primeira classe e única classe dos espíritos puros percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma das perfeições de que uma criatura é suscetível, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Está escrito! Quem são os espíritos que não precisam sofrer provas e expiações mais? São os espíritos puros. Todos os outros, mesmo os espíritos superiores, todos eles têm provas a suportar. Cada uma dentro de uma dimensão. Cada uma dentro de uma amplitude. Alguns são as provas missionárias,
São provas de engrandecimento de povos, de humanidades, mas são provas, são desafios, são esforços. Só os espíritos puros, que já atingiram todos os graus de evolução da escala, estes não têm provas a suportar. E esta é a resposta. É a última... A primeira ordem, espíritos. A gente fala a última porque vem na terceira, né? Mas é a primeira ordem, os melhores, né? Os mais evoluídos é que não precisam passar por provas. Que, se não me engano, não sei se eu lembro bem, são os espíritos que não precisam mais reencarnar. Não é, André? Os únicos. E caso ocorra o reencarne, seria em missão? Não. Estaria correto dizer isso ou nem em missão? Esses não precisam não mais precisam, reencarnar. nem em missão não. eles viriam. Só os espíritos superiores que reencarnam em processo de missão. Okay. Esses espíritos puros não reencarnam mais, não tomam mais corpos perecíveis. É o que está definido na resposta da pergunta 113. Você pode acompanhar no Livro dos Espíritos. Aliás, nós já fizemos isto, já fizemos o estudo deste trecho do Livro dos Espíritos nos programas anteriores. Pode ir lá ver a escala espírita, vai estar tudo explicadinho lá. Bem, nós chegamos então na pergunta, que é a última de hoje. Até alcançar o estado de pureza perfeita. A Fernandinha vai repor aí? O espírito tem constantemente provas a suportar? E agora? Vamos ver a resposta? Vamos lá. Ok, slide 13, vamos lá. Sim, mas elas não são como as entendem, pois vocês chamam de provas as dificuldades materiais. Ora, o espírito, alcançando um certo grau, sem ser perfeito, não tem mais provas a suportar, porém, tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não lhes são penosos, ainda que fosse somente o de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Então, as provas que a gente costuma pensar são, a sogra vai morar comigo, ou eu tenho que aguentar o meu cunhado, não suporto ele, ou o chefe é chato, ele me explora, eu sou injustiçado no meu serviço. Isso a gente sempre reclama, mas não é sempre isso que é prova. Tudo, estudar, desenvolver, ajudar os outros, isso também corresponde a um outro tipo de prova, que é o que ele está falando na resposta. Então, espíritos quando vão melhorando, eles vão ganhando mais amplitude de abrangência do bem sobre os que estão sob sua tutela. Então, a prova de um professor é ser um bom mestre para todos os seus alunos e passar a vida ensinando. Ele não sofre por isso, ele desfruta disso. Mas é uma prova, é um trabalho. Então, há uma diferenciação de como se interpreta o sofrimento, como se interpreta a prova. Isso, que a prova para ele seria um aperfeiçoamento, não apenas de si mesmo, mas também dos demais, ajudando as pessoas a melhorarem. Nós temos aqui o comentário da Valdiva de Castro, ela mesmo comenta conosco. Eu tenho uma filha que sempre me tratou com grosseria. Eu penso que em outra encarnação eu a magoei demais. Quando você entende os nossos compromissos, que estamos vivendo com as pessoas com quem nós temos coisas a acertar, você passa a ter paciência, não é, Valdiva? Você passa a pensar, puxa vida, essa pessoa talvez tenha um motivo para me tratar assim. Eu a ensinei corretamente, eu tratei de dar-lhe uma boa educação, porém, ela não me aguenta, ela não me é simpática. Quem sabe, ao longo de toda uma vida, eu consiga estabelecer um caminho para fazer essa simpatia chegar. O dia que a sua filha for mãe, o dia que ela tiver outra família, ela começar a pensar naquilo que você também passou, talvez isso a amoleça e esse contato possa aproximar vocês. Porém, não é para que você tenha raiva dela, nem para que ela tenha raiva perpétua de você, que vocês nasceram próximas. É para que isto diminua. E é assim que essas provas vão nos fazendo melhorar cada dia. É por isso que o Espiritismo é tão bonito, porque a gente tem um entendimento, né, de muitas coisas e passa a olhar para situações que a gente está vivenciando de uma maneira diferente. Enfrenta os problemas de uma forma diferente. E assim, nós também temos que enfrentar o problema do tempo de uma forma igual. Está acabando. Sempre igual. Está acabando. A gente tem o nosso programa Alegria de Viver de rádio, agora na TV Mundo Maior, todo domingo, hein? Você pode assistir o livro Boa Nova. Eu e Solange estamos comentando essa obra linda de Humberto de Campos. Todo domingo, na parte da tarde, você pode assistir o nosso programa Alegria de Viver. Isso, deixamos o nosso convite para vocês. Aqui, na geral... E vamos nos despedindo. Encontramos vocês daqui 15 dias no próximo Espiritismo Sem Mistério. Até lá, queridos. Até, tchau. Abraço. Espiritismo
Espiritismo sem mistério.